Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. Desejar para vocês aí uma excelente semana. Bom, na aula passada a gente começou a trabalhar com essa listinha aí no período da tarde, correto? Essa lista 3. Eu gostaria de saber dos senhores quais foram as dúvidas que vocês tiveram, para poder estar ajudando vocês, gente. Vai lá, fala para mim, para eu poder resolver com vocês. 3, 7, 10. Bora lá na 3, então. Ó, questão 3. Só jogar ela tudo para um lado só, mais massa. Galera, a questão foi o seguinte: uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas de um determinado modelo de televisor, como o da figura. Gente, observa as dimensões do televisor. A largura do comprimento do meu televisor é 67,5 centímetros. A altura, 49,5. Gente, a largura dele para nós é 18. Você tem essas três informações. Você conhece comprimento, largura e altura. Bacana até aí. Olha o que ele fala. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das suas dimensões. Gente, você tem que ter uma folga de 5 centímetros para o televisor entrar, correto? Então, primeira informação importante é essa. Segunda, esta folga será utilizada para proteger a televisão com isopor. Bacana, por quê? Ela vai estar moldada, a televisão vai estar encaixada com isopores, porque senão não entra na caixa. Então você tem que ter uma folga de 5 centímetros. Show de bola. O papelão utilizado na confecção das caixas tem que ter uma espessura de 0,5 centímetros. Gente, espessura é largura. Então pensa comigo, imagina uma caixa de sapato. Pega uma caixa de sapato que você tem lá. Na hora que você olha para a caixa de sapato, olhando para o papelão, presta atenção. A largura do papelão vale 0,5. Só que eu pergunto para vocês, essa largura 0,5 você vai ter de um lado, do lado direito, do lado esquerdo da caixa. Você vai ter essa largura na frente e vai ter atrás. A caixa de sapato ela vai pegar toda a figura, gente. E ela vai ter uma largura de 0,5 em cima e embaixo. Vocês concordam com essa ideia comigo, gente? Dá um ok para mim se vocês concordam com essa ideia. Bacana. Então lembra, gente, o papelão ele tem uma largura? Tem. Na hora que você bota a caixa, o televisor lá dentro do papelão, lembra? Onde tiver papelão, vai ter uma largura de 0,5. Então você vai ter 0,5 na frente e atrás, direita e esquerda, em cima e embaixo. Lembra disso. Bom, a empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão na forma de um paralelepípedo retângulo. Então você tem lá, gente, que o modelo da caixa é um paralelepípedo retângulo, uma caixa de sapato, cujas medidas externas, comprimento, largura e altura, em centímetros, são respectivamente iguais a. Você tem lá as dimensões da caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. Ele pergunta, o modelo de caixa de papelão que atende exatamente, exato, ele quer saber a caixa que atende exatamente as dimensões especificadas, gente, é qual? Galera, primeiramente, para você saber essas dimensões, você vai ter. Você tem 3 tipos de dimensões lá: comprimento, largura e altura. Bacana? Turma, primeiro, vamos no comprimento. Galera, o meu comprimento da caixa, gente, eu não estou falando do comprimento, presta atenção, da televisão. O comprimento da caixa, ele vai, ver se você concorda comigo, ele vai ser dado por comprimento do televisor, que vale 49,5 centímetros, mais... Ele falou que tem que ter uma folga de 5 centímetros em cada um dos lados. Desculpa, uma folga de 5 centímetros nas dimensões. Não são 3 dimensões? Então tem que ter uma folga de 5 centímetros no comprimento, uma folga de 5 na largura e uma folga de 5 centímetros na altura. Então nós temos mais 5 centímetros da folga. Eu vou até escrever aqui, ó, a folga que ele fala, certo? Nós vamos ter mais. Presta atenção. Gente, eu não tenho que a espessura da minha caixa, a largura da minha caixa não vale 0,5 centímetros? Só que vale 0,5 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando eu pego do lado direito e do lado esquerdo, eu estou acrescentando quanto no total? Não é 1 centímetro? Meio de um lado, meio do outro. Por quê? Vou ter papelão de um lado e vou ter papelão do outro. Onde tem papelão, tem 0,5 de largura.
Então, eu vou estar acrescentando 1 centímetro aonde? No comprimento, na largura e na altura. Então, gente, eu tenho mais 1 centímetro. O que representa esse 1 centímetro? Vou botar aqui, ó, largura da caixa de papelão. Vocês concordam comigo quando eu falo a respeito disso, gente? Dá um ok para mim se vocês concordam. Até aí tá de boa? Bom, gente, então nós teremos de comprimento quanto no total? Ah, falei besteira para vocês, gente. Rapidão. O comprimento da caixa não é 49,5, isso é a altura. Eu peguei errado. É 67,5. Só corrigindo aqui, viu? 67,5. Só fazendo a correção. Gente, se eu somar 67,5, no caso aí, mais 5, mais 1, no caso mais 6, vamos resumir. Quanto que é 67,5 mais 6? Eu posso falar que essa coisa vale quanto, gente? 73,5, confere? Dá um ok para mim. Esse é isso mesmo, gente. Vocês concordam comigo? Ok para mim. 67,5 mais 6 dá 73,5. Até aí, foi? Professor, só de você fazer isso, você já matou a questão. Já, mas eu vou terminar ela completo. Então, eu tenho que fazer isso para o comprimento, para a largura e para a altura. Vocês vão ver que vai bater exatamente para elas todas. Então, fiz para o comprimento. Largura, galera. Quando eu penso na largura, galera, qual é a largura do meu televisor? Não é 18 centímetros? Então, nós teremos lá 18 centímetros. Mas tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho que ter a folga de 5 centímetros na dimensão. E nós temos que ter mais 1 de largura do papelão. Por quê? É meio na frente e meio atrás. Confere ou não confere? E se eu somar isso, gente, quanto que é 18 mais 6? 18 mais 6 eu posso falar que é 24 centímetros. Então a largura tem que valer 24 da caixa. E está faltando mexer com a altura, galera. A altura da caixa vai ser a altura que ela já tinha, que é 49,5. Nós temos lá 49,5, mais os 5 centímetros da folga, que tem que aplicar as 3 dimensões, e mais 1 centímetro, gente, do quê? Da largura do papelão. 1 centímetro por quê, professor? É 0,5 embaixo e 0,5 em cima. E quando eu faço essa soma, galera, 49,5 mais 6, isso dá 55,5. Confere ou não confere? Pergunto, tem alguma alternativa desse jeito para nós? Dá uma olhadinha lá, gente. Tem alguma alternativa desse jeito para nós? 73,5, 55,5 e 24. Tem? Tem, professor. Qual a alternativa que está batendo, professor? Alternativa caixa 5, né? Letra E. Galera, ficou dúvida na questão? Dá um ok para mim lá se ficou dúvida ou não. Tá de boa a questão até aí? Tá ok, galera? Dá ok para mim aí, fazendo favor. Sossegado? Júlia? Júlia não. Foi Júlia? Eduarda? Ficou de boa, Eduarda? Bacana, então. Vamos dar sequência. Gente, lembrando a vocês, esse arquivo que eu estou fazendo as resoluções, eu vou mandar eles para vocês, viu? Podem ficar tranquilos. Eu envio no e-mail de vocês ainda hoje. A outra questão que me pediu foi a questão número 7. Vamos na questão número 7, então. Essa questão é maravilhosa, galera. Vamos lá, a questão número 7. Os blocos de madeira têm inúmeras utilidades. Na matemática, podem ser utilizados para a exploração de conceitos ou mesmo como peça de jogos. Está aí de boa. Um bloco de madeira tem a forma de um paralelepípedo retângulo.
Bacana. A caixa de sapato, gente, resumindo. Tem comprimento, tem largura e tem altura. Com arestas de medidas proporcionais a 2, 4 e 5. Gente, ele te deu a medida de cada aresta? Não deu. Ele falou que é proporcional a 2, 4 e 5. O que é ser proporcional, gente? Quando duas grandezas são proporcionais? Não é quando a razão entre elas forma uma constante? O que é a razão, professor? Razão é divisão. Então, quando eu dividir o meu comprimento por 2, isso tem que dar uma constante K. Quando eu dividir, gente, a minha largura por 4, tem que dar a mesma constante K. E quando eu dividir a minha altura C por 5, também tem que formar a mesma constante K. Gente, isso é o quê? Divisão proporcional. Lembra disso. Você está mexendo com o quê? Com razão diretamente proporcional. Você está mexendo com diretamente proporcional. Quando as grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre elas formam a mesma constante K. Essa constante você pode chamar do que você quiser, eu estou chamando de K. Então, o que é o K para nós? É a constante de proporcionalidade. Até aí tá bacana? Vê se até aí tá de boa, gente. Dá um ok para mim. Para vocês não ficarem perdidos depois. Tá ok? Bom, vamos continuar. Gente, dessa proporção... Gente, lembrando, o que é esse negócio aqui para nós? Esse negócio aqui é uma proporção. Essa proporção, professor, o que você consegue tirar? Se eu dividir A por 2, tem que ser igual a K. Todas essas frações não são iguais. Se eu dividir B por 4, tem que dar a mesma constante K. Professor, e se eu dividir C por 5? Também tem que formar a constante K. Então, galera, vamos fazer isso separado? Se eu faço isso separado, você tem que A sobre 2 é igual a K. Professor, posso isolar esse A? Posso. 2 está dividindo, ele vai multiplicando. Então, posso falar que o A, galera, ele vale quanto? Ele vale 2K. A mesma ideia serve para o B, galera. B dividido por 4 tem que ser igual a K. Galera, o que 4 está dividindo? Posso trazer multiplicando? Posso. Então, quem vai ser o B? 4K. O mesmo jeito, galera, vale para o C. Você sabe que C dividido por 5 é igual a K. 5 está dividindo, vai multiplicando. Quem é o C? 5K. Até aí travou. Essa parte vermelha não existe ainda, viu, gente? Esquece ela. Beleza. E ele te deu mais informação. Ele falou para você, ó, o volume do meu paralelepípedo, o volume da minha caixa de sapato, é 1080 centímetros cúbicos. Professor, como que eu calculo o volume de uma caixa de sapato? É um prisma? É. Posso falar de maneira geral que é a área da base vezes a altura? Posso. Professor, não quero. Eu quero ir de maneira mais direta. Tem como? Tem. Para paralelepípedo, gente, eu passei no caderno de vocês, se eu quero calcular o volume, basta multiplicar as 3 dimensões A, B e C. Comprimento, largura e altura. Se eu tenho apenas que multiplicar as 3 dimensões, galera, nós temos que o volume do nosso paralelepípedo, que é a nossa caixa de sapato, é A vezes B vezes C. Daí tá sossegado. Esse é o volume do paralelepípedo, é a forma que a gente calcula, de maneira mais prática. Como a gente sabe que o volume vale 1080 e a gente conhece A, B e C, A é 2K, B é 4K, C é 5K, o que eu vou fazer? Eu fiz uma substituição. Então, o volume vale 1080, no lugar do V, troquei pelo valor dele. Você sabe que a dimensão A, 2K. A dimensão B, 4K. A dimensão C vale 5K. Até isso, sossegado. Professor, tem que fazer essa multiplicação? Tem. Então, nós temos que 1080 está sendo igual. 2 vezes o 4, galera, dá 8. 8 vezes o 5 dá 40. K vezes K vezes K, eu repeti 3 vezes, é K elevado ao cubo, é uma potência. Então, nós temos que 1080 está sendo igual a 40K elevado ao cubo. É isso simples, bem tranquilo. 40 está multiplicando, galera. Eu trouxe ele dividindo. Então, 1080 dividido por 40 é K ao cubo. Certo? Essa divisão, galera, de 1080 por 40 dá 27. Então, K ao cubo está sendo igual a 27. Se eu quero K, eu não tenho que tirar a raiz cúbica. Gente, a raiz cúbica de 27, a gente sabe que ela vale 3. Então, quanto que a gente encontrou para o K? A gente sabe que K vale 3. Galera, e se o meu Kzinho vale 3, o que eu vou fazer com ele? Eu vou substituir esse K nas expressões de A, B e C, para achar o valor de quem? De A, B e C.
Gente, substituindo, o meu K ele não vale 3, então vai aparecer para o A que vai ser 2 vezes 3, que vale 6. Então, você já sabe que o comprimento do seu paralelepípedo, gente, ele vale 6. Para mim achar o B, professor, não é só trocar o K por 3? B não é 4K? Então vai aparecer 4 vezes 3, que vai dar quanto? 12. Você já sabe que a largura do seu paralelepípedo vale 12. Para o C é a mesma ideia, gente. Vou trocar lá, o C não é 5K? O C vai ser 5 vezes 3. E 5 vezes 3, você sabe que vale 15. Então, você achou as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões, galera? Você tem lá comprimento, certo? Tem lá, quem mais? Largura. Beleza? Você tem largura. E você tem quem mais, professor? Você tem a última dimensão, que é quem? A altura. Até aí foi, gente? Dá um ok para mim se até aí tá tranquilo, se tá light. Aí tá fácil, galera? Bom, gente, se tá fácil, vamos lá, vamos voltar na pergunta. O que que ele pede para você? Ó, esse bloco será revestido por um papel plastificado. Ou seja, se você vai colocar um plástico para encobrir ele, você vai precisar de uma área. Presta atenção. Ele pergunta, qual é a quantidade mínima de papel para revestir esse bloco? Ele está perguntando, resumindo para você, descubra a área total desse bloco. Se eu quero revestir, eu preciso da área total. Então, o que que ele quer na questão, gente? A área total do paralelepípedo. Professor, posso falar que é 2 vezes a área da base mais a área lateral? Pode. Só que para o paralelepípedo, galera, eu mostrei que dá para fazer isso mais fácil. Eu mostrei para vocês a forma que calcula direto a área total do paralelepípedo. Que forma é essa? A área total é 2 vezes a dimensão AB mais dimensão BC mais dimensão AC. Bacana. Tem a dimensão A e B? Tem. Se eu tenho a dimensão A e B, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir. A gente não descobriu que o A vale 6 e a gente não descobriu que o B vale 12 e que o C vale 15, gente. O que eu tenho que fazer? Só substituição. Gente, vamos fazer a substituição rapidinho? A vezes B vai aparecer 6 vezes 12, certo? Vai aparecer B vezes C, 12 vezes 5, certo? E vai aparecer, galera, A vezes C, 6 vezes 15. Professor, multiplicando. 6 vezes 12 vai dar 72, 12 vezes 5 vai dar 180 e 6 vezes 15 vai dar 90. Gente, vezes 2, né? Porque cada área dessa aparece 2 vezes. Cada retângulo desse aparece 2 vezes. Somando tudo, vai aparecer 2 vezes 342, que vai dar 684. Eu pergunto para vocês, tem alternativa 684 lá em alguma, gente? Tem. Qual alternativa bateu 684? Alternativa letra A. Gente, ficou dúvida na questão? Dá um ok para mim se ficou dúvida, para eu poder voltar e explicar novamente para vocês. Dá um ok lá para mim. Até aí tá tranquilo, galera? Tá tranquilo? Massa. Eduardo, a última questão que você pediu foi a questão número 10. Vamos lá nela rapidão? Bom, exercício número 10. Vamos ver o que ele fala pra gente, galera. Número 10. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus. Aqui, ó. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro e quarto. Todos com formato, galera, de um paralelepípedo reto-retão. Então, todos os degraus são paralelepípedos. A base de cada degrau, galera, tá falando da base de cada degrau. Ele fala para você que é um retângulo cujas dimensões são 20 por 50. Se eu for observar, galera, comprimento do degrau vale 20, altura do degrau, galera, desculpa, a largura do degrau vale 50. Comprimento e largura, 20 por 50. Bacana. E ele fala que a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau
Ele falou que é 10 centímetros. Resumindo, ele está falando, ó, cada degrau tem altura valendo 10. Bacana, tá aí de boa. Se essa escada for prolongada para 20 degraus, gente, eu não vou ter um degrau só, eu vou ter 20. Aqui você tem 40. 40 anos, aqui você tem 4, você enxerga. Ele falou que vai ter 20. Ele pergunta para você, qual o volume dessa escada? O que você vai ter de volume total? Bacana. Gente, para me pensar no volume, qualquer que seja o sólido, a gente sabe que o volume é dado por área da base vezes altura. Isso aqui é clássico para nós. Qualquer que seja o prisma, volume é área da base vezes altura. Professor, eu preciso da minha base. Eu pergunto, quem é a base? Não é o que você enxerga igualzinho, gente, em lados paralelos? Professor, nesse caso, quem faz papel de base? A lateral da minha escada. Todo mundo concorda que a lateral da minha escada faz papel de base? Essa figura de 10 lados, galera, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Isso nessa imagem, que a gente vai pensar com 20. Bacana até aí? Então, isso aqui que está na lateral, gente, que você enxerga na lateral da escada, é a base. Professor, quem faz papel de altura? A altura do meu prisma, gente, sempre é a menor distância entre as bases paralelas. O que aparece nessa base não aparece lá do outro lado? Qual a menor distância entre essas bases paralelas? É 50. Se é 50, galera, você sabe que a altura do prisma vale 50. Você tem isso aqui de informação. Gente, a altura do prisma vale 50. Bacana até aí. Então, você não tem um problema para a altura do prisma. Você tem que calcular apenas a chamada área da base. Só que eu tenho que imaginar, gente, essa escada com 20 degraus, não é só com 4 igual está aqui. Para isso, para fazer esse cálculo dessa área da base que você enxerga nessa lateral mais simples, gente, eu vou separar em vários retângulos. Primeiro retângulo vai ser um retângulo de comprimento valendo 20, de altura valendo 10. Segundo retângulo, comprimento de novo valendo 20, só que a altura passou a ser 10 mais 10, altura valendo 20. Terceiro retângulo, comprimento valendo 20, valendo 30. Quarto retângulo, comprimento valendo 20, altura valendo 40. Só que isso vai acontecer até quantos retângulos? Até o 20º. Lá no 20º retângulo, você vai ter comprimento valendo 20, só que a altura, galera, vai ser 200. Todo mundo concorda com essa ideia aí até o momento, gente? Concordam com essa ideia? Então, para mim calcular a área da minha base, eu tenho que somar a área de todos esses 20 retângulos que vão aparecer. Como eu falei para vocês, primeiro, comprimento 20, altura 10. Segundo, comprimento 20, altura 20. Terceiro, comprimento 20, altura 30. Quarto, comprimento 20, altura 40. Quinto, comprimento 20, altura 50, e assim sucessivamente. Até eu chegar no 20º retângulo, comprimento 20, altura valendo 200. Eu preciso de um feedback de vocês. Até aqui tá tranquilo, gente? Dá um ok para mim, fazendo favor. Dá um ok, porque nessa questão você precisa usar a imaginação, você precisa usar um pouquinho mais a cabeça. Olha, se está tranquilo, me dá um ok, fazendo favor. Tá ok? Bacana, gente. Então, se eu quero todas essas áreas, eu tenho que multiplicar, fazer essas multiplicações e somar. Só que fazer essas multiplicações todas eu acho que dá trabalho demais. Porque você vai ter que fazer um por um, 20 vezes esse negócio. Pensa, tanto é trabalho. Eu pergunto para vocês, gente, o 20 é fator comum em todas as parcelas? O 20 aparece em todas as parcelas? Parece. Então você sabe que 20 é fator comum. Se o 20 é fator comum, eu posso colocar o fator comum em evidência. Então, gente, para aparecer a multiplicação, a primeira multiplicação que foi 20 vezes 10, eu estou multiplicando esse 20 por quanto? Por 10. Para aparecer a segunda multiplicação, gente, 20 vezes 20, eu estou multiplicando esse 20 que está de fora por quanto? Por 20. Para aparecer o 20 vezes 30, eu estou multiplicando o 20 por quem? Por 30. E assim sucessivamente, galera. O 20 por 40, até chegar lá no último, que vai aparecer o 20 multiplicado por quanto? Por 200. Esse processo de jogar o fator comum em evidência foi tranquilo? Olha se está tranquilo até aí, gente.
Tá ok? Bacana. Gente, continuando. Eu tenho que somar 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 até chegar lá no mais 200. Professor, fazer essa soma desse jeito dá trabalho demais. Eu sei. Por dar trabalho demais, galera, eu tenho que lembrar. Quando eu faço 10 mais 20 mais 30 mais 40 até chegar lá no 200, eu estou aumentando de 10 em 10. Isso é chamado progressão aritmética. E se é uma progressão aritmética, professor, como que eu faço a soma dos termos de uma PA? Essa soma era dada por quem, galera? Vamos lembrar do seu primeiro ano. Essa soma era dada por SN, que é a soma dos N termos, né? Era dado por A1 mais AN vezes N dividido por 2. Lembrando, quem é meu AN? Meu AN é o último termo que aparece lá na sequência. Então, nesse caso, eu tenho o primeiro termo? Tenho. O primeiro termo vale 10. Posso substituir? Posso. Professor, eu tenho o AN, eu tenho o último termo? Tem. O último termo da minha sequência vale 200. Então, troquei ele por 200. Professor, eu tenho N? Tem. O que é o N? Quantos termos você vai estar somando? Você está somando quantas parcelas? Não são 20 parcelas? Então, você sabe que seu N vale 20. Isso tudo está dividido por 2. Gente, 10 mais 200 dá 210, vezes 20 sobre 2. Professor, posso simplificar o 20 por 2? Posso. 20 dividido por 2, galera, é 10. E 10 vezes 210, gente, deu 2.100. 2.100 o que, professor? Isso não é área? Centímetros elevado ao quadrado. Galera, eu pergunto para vocês, a área da base está tranquila até aqui? Dá um ok para mim, fazendo favor. Dá um ok para mim, fazendo favor, até aqui, galera. Aqui tá ok? Tá bacana? Professor, então esses caras estão dentro do parênteses sendo somados, você já tem o resultado dele? Tem. O resultado disso tudo deu 2.100. Só que isso tudo ainda está multiplicado por 2. Se eu multiplicar 2.100 por 2, galera, quem vai ser minha área da base? Minha área da base vai aparecer para você quanto? 42.000 centímetros quadrados. Achei a área da base? Achei. Tendo a área da base, galera, eu consigo calcular o chamado volume? Consigo. Professor, como que a gente calcula o volume de qualquer prisma? É a área da base, vezes a altura. A área da base se encontrou valendo 42.000, certo? E a altura, gente, vale 50. Por que vale 50? Voltando aqui na figura. Olha para a face lateral. Isso aqui não é minha base? Eu não tenho isso aqui lá do outro lado? Tem. A menor distância entre as bases que são paralelas é a altura. Então, quem faz papel de altura do prisma? 50. Lembra, a altura do prisma é sempre a menor distância entre as bases que são paralelas. Professor, vamos lá então. Substituindo, galera. O volume vai ser então, gente, 42.000 vezes 50. Você encontrou 2.100.000 centímetros cúbicos. É bacana. Só quando a gente olha lá nas respostas, galera, na hora que a gente olha lá nas respostas, o que eu tenho? Eu tenho um problema. Por que eu tenho problema, professor? Porque as unidades de medida de volume ele trouxe em metros cúbicos. E o meu resultado está dado em centímetro cúbico. Professor, tenho que fazer transformação? Tem, gente, não tem como fugir. Transformação de unidade de medida é importante. Seja ela de comprimento, de área ou de volume. Você tem que saber fazer essas transformações. E até capacidade. Então, galera, como a gente está falando de volume, minha tabelinha era qual? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Gente, a cada casa dessa que eu andava para frente, a gente multiplicava por 1.000. A cada casa dessa que eu ia para trás, eu dividia por 1.000. Só que ficar fazendo essas multiplicações por 1.000 ou divisões por 1.000, eu acho muito trabalhoso. Professor, então como que você prefere fazer? Eu prefiro fazer da seguinte maneira, eu prefiro só andar com a vírgula. Vamos lá? Gente, toda vez que eu falar de unidade de medida de volume, sempre vão caber 3 números por casa.
porque são 3 dimensões. Então, sempre vão caber 3 números por casa. Se cabem 3 números por casa, e minha vírgula atualmente ela se encontra após o último zero, como eu coloquei para vocês aqui no resultado, galera, sempre quando não tem vírgula, onde que ela está? Após o último zero. Então, a gente sabe que a gente está em qual casa? Centímetro cúbico. Bacana. Como são 3 números por casa, galera, os 3 primeiros zeros estão na casa de quem? Na casa do centímetro cúbico. 3 próximos, galera, os 3 próximos números, que é o 100, está na casa de quem, galera? Vai estar na casa dos decímetros cúbicos. E o último número que sobrou foi o 2. Gente, como eu tenho só que andar com a vírgula, eu não quero esse resultado em centímetro cúbico, eu quero em metro cúbico. Você vai pegar essa vírgula que está na casa do centímetro cúbico, você vai jogar ela fora. E vai trazer ela para qual casa, professor? Para a casa do metro cúbico. Quando eu trouxe para a casa do metro cúbico, eu encontrei quanto? 2,1 metros cúbicos. Tem alternativa 2,1 metros cúbicos? Tem. Gabarito, letra A. Gente, até aqui ficou dúvida. Guarda, a questão ficou tranquila? Dá um ok para mim lá, fazendo favor. Gente, dá um feedback para mim, fazendo favor. Ficou tranquilo, gente? Dúvida na questão? Ficou alguma dúvida na questão, gente? Tá fácil? Galera, dá tempo de eu iniciar a explicação de uma questão. Vocês querem que eu pelo menos dê um norte para vocês em alguma outra questão? Fala aí para mim. Lembrando, essa aula vai ser cortada. A partir do momento, eu vou só dar um norte para vocês de como resolver. Igor, não vou conseguir fazê-la toda. Eu vou dar um norte para você de como resolver. Pode ser? Bora lá. Exercício número 8. 7, 8. Igor, o que a questão fala para você? Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Certo? Pergunta para vocês. Quando eu faço lá os 6 litros vezes os 25 potes, eu tenho um volume total ali? Tem. Se eu fizer 6 vezes 25, você vai encontrar um volume total bacana lá. Tá certo? Para ser mais preciso, você vai encontrar 6 vezes 25, 150. É isso? 2 vezes dá 50, 4 dá 100, 6, 150. Você vai ter 150 litros de geleia no total. Só vou botar para você, ó. Você vai ter 150 litros de geleia. Gente, faz sentido isso até aqui? Até aqui faz sentido? Bacana. Isso é o total, viu, gente? Lembrando vocês. Cada pote possui internamente o formato de um paralelepípedo de base quadrada com 5 centímetros de lado. Então, gente, cada pote tem um formato de um paralelepípedo. E ele já falou para vocês 2 dimensões desse paralelepípedo. Ele falou o comprimento e a largura. Ele falou para você que o comprimento e a largura são iguais. Então, comprimento vale 5, largura vale 5, porque sua base é um quadrado. Massa. Só que você não tem altura. Então, lembra disso, tá? Você tem comprimento e largura valendo 5 e 5, e sua altura você não conhece ainda. Dividindo igualmente a geleia em todos os potes, qual a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente? Então, gente, eu preciso desse total aqui? Não. Não tem necessidade. Você só vai fazer o cálculo de volume. Como que você calcula o volume de um paralelepípedo, gente? A gente sabe que o volume de um paralelepípedo é dado por quem? Não é o produto das 3 dimensões? Tem lá que o volume de um paralelepípedo ele vai ser o produto das 3 dimensões. Então, vai ser A vezes B vezes C. Bacana. Só que você já tem um volume aqui, ó. Ele não falou em cada pote? São 6 litros de geleia. Opa, eu falei besteira para vocês, ó. São 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Como que eu faço para achar, gente? Presta atenção. Como que eu faço para achar o volume de um pote? Eu tinha falado lá 6 vezes 25, não.
São 25 potes iguais para me distribuir 6 litros. Se eu quero o volume de um pote, eu não tenho que distribuir os 6 litros por 25. E lembrando, 1 litro não são 1.000... Desculpa. 1 metro cúbico não é dado para nós por 1.000 litros. Gente, não presta atenção. Primeiro, eu vou transformar de litro. Primeiro, transforma de litro para ml. Se eu quero de litro para ml, é vezes 1.000. Então, você vai achar 6.000 ml de geleia. Só que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então, você tem no caso aqui, você tem 6.000 centímetros cúbicos de volume. Então, você tem que o volume vale 6.000, certo? Só que isso aqui está dividido em 25 potes iguais. Isso para mim achar o volume de um pote, certo? E isso aqui vai ser igual, galera. Preste atenção. Isso aqui vai ser igual ao produto das 3 dimensões. Pergunto para vocês, professor, quem que são essas 3 dimensões? Ele falou para mim. É A, B e C. Ele falou que 2 dimensões são de 5 centímetros. E você tem uma altura lá que você não conhece. A terceira dimensão, que é o C, que é a altura. É isso que você quer saber. Gente, será que vocês conseguem terminar a questão? Igor, a ideia foi dada. Termina a questão. Lembrando, aqui já está dado em quê? Esse 6.000 já está dado em centímetros cúbicos, viu? Deixa eu já anotar para você não ficar perdido. Centímetros cúbicos. Eu já fiz transformação direto. Foi, Igor? Dá um ok para mim rapidão. Terminem a questão, qualquer coisa, gente. Eu vou fazer o seguinte, Igor. Eu vou continuar essa questão na aula da tarde, só que eu vou fazer a mais explicadinha para vocês. Pode ser? Então, de tarde, na aula da tarde, hoje às 3 horas, eu espero todos vocês, viu, gente? Gente, vamos frequentar as aulas, certo? Quero ajudar vocês mais. Um abraço aí para todos. Foi lindo, gente. Até de tarde, viu? Espero todos vocês.